Os tribunais de justiça dos estados se manifestaram contra a proposta do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de uniformizar as custas judiciais no país. Qual é a razão da disparidade entre as taxas judiciais? Qual é a relação delas com o acesso à justiça? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 5 comarcas: Passatempo, Resende Costa, Aimorés, Uberaba e Belo Horizonte. Doutor Dorgal, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer recebê-lo. Bom, nós temos também no nosso programa aqueles 2 quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Novos Horizontes, me ajudarão a entrevistá-lo. E também, no último bloco, o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso assunto hoje são as custas judiciais. Eu queria iniciar pela pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que apontou a disparidade da cobrança das custas judiciais em todo o país. Qual que é a razão dessa disparidade? Por que, segundo o CNJ, estados mais ricos têm um preço mais baixo, estados mais pobres cobrariam um preço mais elevado? Por quê? O que nos parece, viu, Orion, é que os estados mais pobres fazem das custas das taxas judiciárias uma forma de arrecadação de tributos em geral. Porque as custas não são utilizadas diretamente para o Poder Judiciário. Então, elas vão para os cofres do Executivo. É o caixa único. É o caixa único do Executivo. Então, é uma forma de arrecadação, é uma forma de receita. Como você disse, os estados mais pobres aproveitam, talvez, dessa linha, né, de arrecadação, de receita, e aumentam. Já os estados que são mais ricos têm o ICMS, têm outras oportunidades, naturalmente, de ter uma arrecadação maior e não sobrecarregam, portanto, as taxas judiciais. Um exemplo aqui citado na pesquisa, o estado do Piauí teria a justiça mais cara do país. Para citar o exemplo, uma causa no valor de R$2.000, em São Paulo, ficaria em R$ 82 de custas. Já no Piauí, chegaria ao triplo, R$ 241. O que, para nosso ver, é um absurdo, porque um dos estados mais pobres, né, digamos assim, a população renda per capita, acho que é dentre as mais pobres do país, cobrar um valor que a população não tem como pagar. E aí a população é obrigada a socorrer da lei da justiça gratuita, que é a lei... Que existe, a pessoa pode ter acesso a isso. As pessoas que não têm recursos podem ter. E, havendo um grande número de utilização da justiça gratuita, vai fazer, então, aumentar ainda mais o valor da arrecadação para tentar compensar o valor da compensação. Porque se muitos não estão pagando, aqueles que vão pagar muito caro. Sim, e isso afeta também o acesso à justiça, dificulta. Tranquilo, a justiça cara é uma justiça que dificulta o seu acesso. Há quem diga, e há uma linha de pensamento, que a justiça teria que ser gratuita para todos. Assim como a polícia, você chama a polícia, você não paga quando você chama a polícia. A polícia é uma atividade estatal por excelência. A justiça é uma atividade estatal por excelência. Então, ela poderia ser socorrida dos impostos em geral. Então, há uma linha de pensamento disso, é uma linha minoritária que não existe no Brasil. Essa linha não é aplicada no Brasil. O que eu penso é que o CNJ não tem, eu também concordo, que não há como você unificar. Não tem como uniformizar essas custas, como que é o CNJ? Eu acho que não pode unificar, porque o poder aquisitivo de São Paulo não se compara com o poder aquisitivo de uma comarca do interior do Amazonas, onde todo mundo anda de barco, ou uma comarca do Acre, uma comarca do Rio Grande do Sul, não é uma comarca igual de Goiás. Talvez o CNJ poderia, na minha modesta sugestão, era fazer uma tabela de máximos e mínimos. Mínimo até nem precisa de máximo. Uma tabela... Aí cada estado faria a sua adaptação. A adaptação dentro do máximo, que aí não teríamos tanta disparidade. Eu acho que isso seria mais razoável. Agora, impor uma tabela nacional, isso ferir até a federação. Isso depende de uma lei federal ou emenda constitucional? Uma lei federal, mas seria uma violação à autonomia dos estados. E é por isso que os tribunais são contra? São contra, porque cairia no mesmo erro. Você fazer uma tabela nacional, você cairia no mesmo erro que tem hoje. Uns estão pagando muito, outros estão pagando... Os pobres estão pagando muito, os estados pobres, a taxa é muito elevada. Você unificando, os estados mais ricos, a população com renda per capita mais rica,
vai ficar contente. E a população com renda per capita mais pobre, da mesma forma, vai sofrer. Eu queria insistir nessa questão da assistência judiciária gratuita. Como é que a pessoa tem acesso a esse tipo de benefício? Ela precisa de provar que não tem recurso, que é pobre? Como é que funciona? A justiça gratuita, ela tem duas formas de você se socorrer dela. Quem está sendo assistido pela advocacia da Defensoria Pública, automaticamente ela não vai pagar custos. Então, quem estiver pela Defensoria Pública, automaticamente não paga custos. Agora, também quem faz uma declaração, pode até ter um advogado, mas faz uma declaração de que não tem recursos para pagar as custas, a não ser se valendo de valores pessoais que ele gasta na sua manutenção de subsistência, ele não pode tirar os recursos, a não ser vamos dizer, se auto-agredindo nas suas finanças, na sua rotina. Essa pessoa também, com essa declaração de que é pobre, legalmente pobre, não precisa ser uma pessoa miserável, uma pessoa que não tem recurso de sobra para isso, ela pode também se valer da justiça gratuita. Só que nesse caso, a outra parte pode se contrapor. Pode se contrapor e pode provar que ela tem condições de pagar. Muito bem, a gente volta a discutir sobre esse assunto no próximo bloco e gostaria que o senhor explicasse para a gente também o que são essas custas judiciais e como que elas se compõem, quem forma e quem define essas custas. A gente volta em instantes.